Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ialoceno, laboratório aqui do Capra Institute, que explora os efeitos dos avanços tecnológicos das inteligências artificiais nessa era que já é dominada pelo humano e parece estar sendo cada vez mais dominada pelas máquinas. Este é o nosso quinto episódio, portanto, se você ainda não ouviu ou assistiu os outros episódios, vocês são nossos convidados e convidadas a fazê-lo assim que puderem. Não parem de assistir esse episódio, assistam esse, depois vocês vão assistir os outros. As coisas não são contínuas, então dá para assistir em ordens diferentes, fiquem tranquilos e tranquilas quanto a isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja um dos temas que nos ajude a entender um pouco em que lugar do tabuleiro estão as cognições humanas, as características humanas, em que lugar do tabuleiro estão as características das máquinas. Falamos sobre pensamento, falamos sobre inteligência e hoje vamos falar sobre intencionalidade, motivações, qual é a natureza disso, que até pouco tempo atrás era atribuído exclusivamente ao ser humano, mas que hoje está na mesa aqui para debate, para saber se as máquinas também compartilham dessas características. Sou um privilegiado por estar aqui sempre muito bem acompanhado de duas pessoas incríveis. Meu nome é José Borbola, estou aqui no Capra Institute há mais de 10 anos e ao meu lado esses dois monstros sagrados, Ricardo Capra e o nosso filósofo incrível, professor Arlan. Então, olá, amigos. Digam oi para quem nos estiver assistindo ou ouvindo. Olá, olá, olá. Eu acho que a gente tem uma intenção de fazer um programa que seja bem instigador hoje. Espero que a gente consiga aí, né? Eu tenho a intenção de entender que tipo de situação a gente vai gerar aqui e se todas as situações que a gente vamos gerar efetivamente vão ter sido baseadas nas nossas intenções ou do ambiente, ou das máquinas, ou do que for. Estamos todos muito bem intencionados, então essa não tem melhor jeito de começar senão com um trocadilho de altíssimo nível. A gente sempre começa fazendo uma introdução aqui, compondo um pano de fundo, e claro que para a gente tratar sobre esses temas que são super complexos e repletos de nuances, a gente tenta encontrar alguma definição, encontrar uma linha do tempo, posicionar alguns conceitos numa linha do tempo, porque para entender alguma coisa, a gente precisa saber de onde que essa coisa veio, né? Pelo menos essa é uma das estratégias. Então, quando a gente fala de intencionalidade ou de motivação, esse também é um tema que ocupou o pensamento de muitos seres humanos ao longo da história. A gente pode voltar no tempo aqui por vários séculos, e muita gente já se perguntou da onde vinha a nossa motivação. A gente já posicionou essas motivações humanas ou essas intenções humanas dentro da gente, em entidades que a gente nomeou como alma, por exemplo. A gente já posicionou esses elementos fora de nós, quando a gente atribuiu a deuses a raiz das intenções. E essa discussão ela fica em aberto, e com o tempo, dependendo da época, dependendo da sociedade, dependendo das questões culturais, sociais, políticas, econômicas, essa posição ela vai mudando e essas definições elas vão mudando, e é natural que isso também esteja ocorrendo nesse momento histórico em que estamos vivos agora, tendo essa conversa. A gente pode começar citando uma reflexão que Descartes tem ali nas suas primeiras obras, quando ele se pergunta, por exemplo, se seria ele que estava pensando naquelas coisas, ou se de repente haveria um demônio muito poderoso que estaria pensando por ele, e como que ele conseguiria separar essas duas situações. Se eu tivesse uma entidade muito poderosa que conseguisse enganá-lo, como que ele poderia saber o que é verdade e o que não é verdade? O que é realidade e o que não é realidade? Se aquela vontade de refletir sobre o tema
estaria vindo de dentro dele ou estaria sendo colocada por essa entidade super poderosa. Então, a questão toda que eu acho que a gente pode colocar aqui no centro da nossa discussão tem um pouco a ver com se a gente estabelecer que é a intencionalidade ou que as motivações humanas se tratam de fato de características tipicamente humanas, que elas são elementos da nossa própria natureza, que em algum momento, algum antepassado nosso, há milhares e milhares de anos atrás, olhou para o céu, olhou para as estrelas, olhou para o sol, olhou para a lua e se perguntou: por que existe alguma coisa ao invés de nada? E aí, a partir daí, todas as nossas inquietudes e as nossas questões, as nossas perguntas acabaram nos movendo ao longo desses milênios até esse instante em que estamos aqui agora. E se a máquina ela possui essa característica como parte de sua natureza, ou se quem atribui intencionalidade ou motivação à máquina são os seus criadores, ou seja, nós mesmos. Então, quando a gente cria uma inteligência artificial, enfim, alguma coisa parecida com isso, e a gente estabelece qual que é o elemento através do qual a eficiência ou assertividade dessa aplicação vai ser avaliada, a gente estaria criando uma intencionalidade típica da máquina, ou a gente estaria configurando essa máquina para atingir uma intenção que, na verdade, é nossa. A gente sempre começa as nossas discussões e reflexões com uma grande navegação aqui pelos tempos e pelas histórias do pensamento humano, guiado aqui pelo nosso grande comandante, Arlan. Então, Arlan, te passo o microfone aqui, nos receba aqui muito bem no seu barco e nos conduza por essa navegação inicial, por favor. Bom, para início de debate, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é fazer primeiro uma análise acerca de que maneira que o que a gente está utilizando aqui como recurso, que é principalmente a filosofia, né, nesse nosso debate, ele tem métodos próprios de ser. Então, as humanidades e a filosofia entra dentro de uma lógica epistemológica bem francesa, né, do Brasil, de colocar a filosofia dentro das áreas das humanidades. A filosofia, ela carrega consigo os conceitos, e conceitos é a base, a chave para qualquer discussão filosófica, porque o conceito, ele basicamente é a ferramenta principal que o filósofo ou que a filosofia vai estar utilizando para interpretar a realidade. Assim como a física vai usar as fórmulas, a matemática vai ter a lógica e também fórmulas, e a química, etc., elas vão ter suas maneiras de investigar a realidade. A maneira de investigar a realidade da filosofia e de outras áreas das humanidades é através dos conceitos. E aqui a gente entra, talvez seja o principal episódio até o momento em que a gente vai ver isso na prática. Porque o conceito de intencionalidade na filosofia, ele é muito distinto da compreensão senso comum que a gente tem da palavra intencionalidade. Então, eu acho que a gente vai ter aqui, ao longo do episódio, momentos que a gente vai conectar essas duas ideias, né? Então, que a palavra senso comum e a palavra conceito se relacionam, mas também é importante de situar esses conceitos como distintos para compreender de que maneira que eles auxiliam a gente nesse pensamento. E a palavra intencionalidade, dentro da filosofia, ela vai ter ali a sua base mais sólida com os fenomenólogos. Então, dentro da fenomenologia, como área de investigação da realidade, mas ela não se origina ali. As discussões que vão vir a construir o que a fenomenologia coloca como intencionalidade, elas vêm novamente, como a gente sempre faz esse movimento lá de Aristóteles, que vai ser o primeiro cara que vai estar investigando a distinção entre mente e corpo físico, e quando ele faz essa distinção, ele estabelece o que vai se constituir como intencionalidade. Porque a intencionalidade dentro da filosofia é compreendida como um movimento do consciente em relação, ou seja, em direção ao objeto, que é aquilo pelo qual tu está pensando. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui uma caneca na minha frente nesse momento, eu estou olhando para a caneca, e daí eu penso sobre a caneca.
esse pensar sobre a caneca é o movimento que a minha consciência faz em direção ao objeto caneca. Só que esse movimentar da consciência é o que a fenomenologia vai estar chamando de intencionalidade. É o movimento da consciência em direção ao objeto de estudo, ao objeto percebido. Nós vamos ter vários teóricos que vão abordar isso, então, desde Aristóteles, depois o Aristóteles vai dar origem ao que o Tomás de Aquino vai estar discutindo em relação à alma, porque Aristóteles também utilizava a alma. Nós vamos ter o Soares, que vai ser também um escolástico já dentro da modernidade, né, um escolástico tardio, que vai estar estabelecendo, então, que a ideia ela é um conceito que nasce dentro da mente e ela é esse meio termo entre o objeto e a consciência. Então, a ideia é um articulador do conhecimento. Depois a gente vai ter um avanço e o surgimento da fenomenologia já no contemporâneo, com o Husserl, que vai ser, talvez, o grande nome da fenomenologia. Ele vai ser o cara que vai falar que nós temos que investigar metodicamente a fenomenologia. A fenomenologia, então, ela seria um método de investigação da realidade. E o Husserl vai falar sobre esse movimento da consciência em direção ao objeto, mas ele vai falar que para que isso seja possível, a gente tem que questionar, inclusive, a existência do objeto por si. Porque o objeto em si só não existe no momento que a minha consciência não o percebe. Então, se tudo que eu tenho na minha mente ela veio através do movimento da intencionalidade, ou seja, da busca da compreensão do objeto, tudo que eu tenho em mim é resultado da intencionalidade. Nada que tem na minha consciência existe independente da intencionalidade. Então, eu tenho que primeiro investigar a intencionalidade para, a partir daí, conseguir compreender qualquer objeto. E isso já gera uma discussão que é totalmente distinta, né, do que o senso comum nos traz. E eu acho que, no momento que Heidegger entra na discussão, e eu trago Heidegger porque eu posso tentar apresentar todas as linhas filosóficas da maneira mais isenta possível, mas concordando e me considerando um existencialista, não tem como eu não ser tendencioso no momento que eu vou analisar outras correntes, né? Então, o existencialismo, com Heidegger, vai pegar a intencionalidade e falar que isso não tem nenhum sentido, porque a intencionalidade dentro da fenomenologia está compreendendo que a mente é independente ao meio. Então, eu tenho a mente, a consciência, e há uma relação entre consciência e meio. Então, é como se fossem objetos separados. E Heidegger vai trazer o conceito de Dasein, e ele vai dizer que não existe consciência independente do meio. No momento que nós nascemos, nós estamos no meio. Portanto, tudo que se desenvolve na consciência se desenvolve a partir e no meio. Então, o Dasein seria uma tradução de estar ou ser aí. Aí é esse meio que ele diz, né? Então, é um ser no meio. E a intencionalidade nesse contexto seria a própria construção dentro de um contexto. Então, eu me desenvolvo com a intencionalidade dentro do mundo onde eu me estabeleço no momento que eu percebo que existo, né? Então, nós temos aqui uma linha que eu estou traçando de um desenvolvimento da fenomenologia como conceito até a fenomenologia, e quando nós entramos no contemporâneo, a principal filosofia que vai estar, então, disseminada é o existencialismo, como, não a principal, mas a mais recente, digamos assim, e essa mais recente vai estar ressignificando a intencionalidade. Mas todas elas, independente se a gente está falando sobre existencialismo, sobre antiguidade, escolástica ou idade moderna, a gente vai estar falando da intencionalidade como um ato de movimento da consciência. E eu acho que usar isso como base para discutir o que é fenomenologia como conceito é muito bom, porque uma das principais coisas que a gente discute quando fala de inteligência artificial é justamente a questão da consciência. Então, se a gente vai investigar o movimento de consciência, é uma ferramenta poderosa para a gente analisar a IA e tentar fazer o que a discussão consensual faz, que é a distinção entre IA e humano. Talvez, ao longo das discussões anteriores que a gente teve nos outros episódios, a gente tenha tentado superar essa ideia de que há uma distinção clara entre uma coisa e outra. Talvez não haja, e eu acho que é uma análise possível. Mas também é uma análise feita a tentativa da distinção. Então, seja pela compreensão de como um só, que conversa muito mais com o existencialismo, na ideia de existir aí, e a inteligência artificial vai surgir no meio do humano, como fruto do humano, mas também se dá de acordo com o humano, mas também como um movimento de consciência no sentido de compreensão, de movimento de consciência
para a realidade. E o senso comum, ele já vai nos trazer uma outra interpretação, porque o senso comum ele vai estar falando da intencionalidade como um querer, como um desejar, como um esperar, né? Então, a intenção é aquilo que eu espero, que eu quero, que eu busco como uma ação. Ou seja, eu estou falando mais sobre consequencialismo, estou falando sobre resultado. E se relaciona, porque se eu estou falando de movimento, de compreensão, e o que eu espero tem a ver com o movimento consciente. Eu acho que esse é um termo também que a gente tem que trazer, que é um movimento consciente do agir. E esse consciência a gente está entendendo como autonomia. Eu acho importante a gente estabelecer esses padrões antes. E dentro dessa discussão conceitual que a gente está fazendo com a IA, eu compreendo que a fenomenologia ela nos traz, talvez, a ferramenta que mais se adequa à nossa compreensão que a gente está fazendo ou estabelecendo dentro do Holoceno como a máquina, como com o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a intencionalidade aqui ela não necessariamente é central. Enquanto na fenomenologia clássica, a intencionalidade ela é central, porque ela é, por si só, o próprio movimento de investigação da fenomenologia. Vamos trazer isso para uma linguagem comum, a nossa conversa aqui, tá? Porque, obviamente, aqui a gente teria uma aula de filosofia que seria profunda e que levaria, provavelmente, uns 4 anos para acontecer. Talvez. Sendo otimista. Né? Sendo otimista. E eu quero só, obviamente, dentro do diálogo que a gente está trazendo aqui, tentar tangibilizar, por mais que alguma tangibilização vai levar para uma simplicidade exagerada, mas só para a gente traduzir isso num efeito comum para a gente de vida. Uhum. Logo no início tu fala da mente e do corpo como algo distinto, e daí da mente dando um estímulo, que a gente está chamando de consciência, para que o corpo faça uma ação. Uhum. Nessa ação do corpo, esse fenômeno se demonstra. Porque quando tu te dirigir até a xícara, tu vai ter um fenômeno acontecendo. E aí a gente pode medir essa ação através do fenômeno. Antes disso, ele está na mente e eu só consigo medir quando eu tiver uma ação do corpo. Nesse caso, só usando, simplificando ao máximo. Durante os nossos diálogos anteriores, a gente trouxe que uma dificuldade é a gente distinguir a mente humana da intersecção com a máquina atualmente. Porque a máquina, talvez ela não esteja afetando diretamente, atualmente, o corpo na ação dele, mas ela afeta a mente. Então, a intencionalidade, dessa maneira que a gente trouxe aqui da abordagem antiga, ela estaria sendo afetada ainda na mente. E o comportamento do corpo seria humano, porém, baseado numa intenção dupla, de máquina e humano. Essa leitura, que eu estou simplificando, como eu disse agora, e reforçando, porque eu não quero simplificar o conceito da filosofia, sim simplificar a leitura disso no nosso dia a dia, diz que a gente só vai conseguir ver a ação, o fenômeno da ação da máquina no mundo através do corpo humano nesse momento. Ou através do humano de alguma maneira, seja leitura ou uma ação humana. Porque a mente já é uma junção. Tem uma fusão aqui do conhecimento humano com o conhecimento da máquina, que é o consciente e o inconsciente se misturando, mas o fenômeno da ação da máquina no mundo a gente sempre vai observar através do humano, certo? Sim, acho que sim, porque eu acho que essa é uma discussão que tem na filosofia quando a gente coloca aquele dilema da queda da árvore na floresta, né? Que é a ideia de se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, a árvore caiu ou não. Eu acho que é uma das questões que a gente estava discutindo nos episódios anteriores, né? Que é que compreensão que eu vou ter da máquina no momento que eu compreendo que o homem é a medida de todas as coisas. Porque se a compreensão que eu tenho da máquina é uma compreensão do homem sobre a máquina, ainda é uma compreensão parcial. E por isso que eu trouxe o existencialismo como uma oposição ali à fenomenologia, porque na fenomenologia as coisas não existem independente da consciência. Né? Isso é uma coisa importante de pensar. Porque se eu duvido da própria existência da caneca antes de pensar sobre a caneca, então, entendendo que isso é fruto de um processo de intenção, eu
eu duvido, inclusive, da existência das coisas. Porque pode ser que a minha intenção seja de ver coisas que, por vezes, não existem. Mas, Alan, Mas ela ainda é limitada. deixa eu só pegar um gancho aqui nisso que você está falando, que acho que é importante. Eu acho que tem uma discussão de base relacionado a aspectos ontológicos. Então, se a gente parte de uma premissa ontológica realista, a gente parte de uma premissa de que existe uma realidade independente do observador. Então, por exemplo, quando a gente fala que o homem é a medida de todas as coisas, portanto, qualquer percepção do homem quanto à máquina vai ser uma percepção parcial ou enviesada, enfim, de fundo, escondido nesse argumento, está uma ontologia realista. Porque se eu afirmo que a percepção do observador ela contém uma parcialidade, eu estou assumindo como premissa que existe uma realidade independente do observador e que talvez o observador só consiga captar parte dessa realidade. Só que essa discussão sobre esse aspecto ontológico da realidade, da nossa experiência, é uma discussão em aberto. Você tem outras linhas de pensamento numa perspectiva relativista, ou seja, que a realidade e o observador não existem de maneira independente. Você não pode separar a realidade do que é observável, e o exemplo da árvore eu acho que ilustra muito bem isso. Então, para uma pessoa que parte de uma premissa ontológica relativista, se a árvore cai na floresta e ninguém viu a árvore cair na floresta, a árvore não caiu. Ou sequer essa floresta que não tem ninguém olhando existe, né? Então, eu acho importante a gente colocar na mesa que, tudo bem, então, se a gente imagina que exista uma realidade independente do observador, então é claro que todo observador está posicionado num determinado lugar e tem uma perspectiva própria que não consegue encampar o todo. A gente pode acessar essa realidade absoluta de diversas maneiras. O método científico, por exemplo, é uma delas. Agora, eu, por exemplo, eu tenho uma perspectiva, eu não sou um realista nesse sentido. Eu sou um relativista nesse sentido. Na minha visão de mundo, não existe uma realidade independente do observador. Portanto, quando eu, observador, faço algum tipo de análise a respeito do que eu estou observando, seja uma caneca ou seja uma inteligência artificial, aquilo é tudo, aquilo não é o todo, mas aquilo é tudo que eu posso acessar. Então, não entraria numa construção de frase de uma pessoa que tenha uma perspectiva como a minha, ou seja, uma perspectiva relativista, que observador e realidade são indissociáveis, a afirmação de que quando o homem analisa a máquina, a gente tem uma análise parcial que a gente está sempre restrito às capacidades humanas e às suas inerentes limitações. Eu só encararia as características humanas como limitações se eu imaginasse que haveria algo além a ser acessado. Portanto, eu teria que ter uma perspectiva ontológica distinta daquela que eu tenho. E aí eu acho que é interessante, porque quando você falou de um olhar mais tradicional, talvez, mais puro sangue, entre aspas, da fenomenologia, e aí quando você... Eu fiquei pensando no Heidegger enquanto você falava, mas você já puxou meu pensamento aqui também, quando você disse, olha, para o Heidegger, o conceito de Dasein é indissociável. A intencionalidade, a consciência, aquilo está amarrado com o contexto dentro do qual aquele ser, o ser é o ser no tempo, num contexto, né? O ser é em algo, né? É muito difícil traduzir o conceito dele para o português, né? Fica até meio feio, assim, o jeito que a gente traduz, com todo o respeito do mundo, feio esteticamente para minha visão, assim. Mas o ser é o ser em, ele não é um ser separado, né? Então, essa perspectiva, para mim, é uma perspectiva que eu acho que pode enriquecer, longe de colocar na mesa aqui
se uma está certa ou errada, não isso, mas eu acho que pode ser uma perspectiva que enriqueça a discussão, porque existe a probabilidade, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, sei lá, que não haja nada a ser acessado além do que as nossas cognições conseguem acessar. Ou se existe algo a ser acessado que a gente não consegue acessar, como a gente pode afirmar que aquilo existe ou não? Tem um conto do Asimov, que eu não vou lembrar exatamente qual. Eu acho que essa abordagem que o Zé está dando é bem interessante, porque, como eu comentei antes, né, é muito difícil não ser tendencioso falando sobre a fenomenologia no momento em que eu me assumo como um pensador que concorda com Heidegger existencialista, né? E por que eu acho que nesse contexto o existencialismo ele tão forte? Para, inclusive, fazer esse paralelo com a máquina. Porque o conceito de Dasein do Heidegger, ele vai estar pressupondo um ser, ou seja, uma identidade do homem na existência. E esse Dasein, esse ser aí, então, do homem, que de fato é uma linguagem horrível para se traduzir, né? Tem até um termo que o Heidegger usa, que é o ser doente, porque ente é uma palavra e ser é outra. Quando tu fala rápido, fica ser doente, como se fosse doentio. É horrível dar aula sobre esses termos, porque os alunos confundem, já é uma coisa difícil de entender. Mas esse ser, então, ele possui uma identidade. E essa identidade, para que ela se transforme na realidade, em uma existência que ele vai chamar de autêntica, ela depende de algumas condições que são indissociáveis. Tu precisa que elas estejam presentes dessa maneira, senão elas não são por si só, elas têm uma existência inautêntica, uma existência falsa. E ele vai dizer, então, que esse Dasein, ele vai depender da intencionalidade no sentido de existência no mundo e compreensão do mundo tal qual ele é, como o Zé falou, né? Contextualizado. Esse aí, esse ser aí é um ser no tempo, no espaço, contextualizado com uma cultura, com outros, etc. E, ao mesmo tempo, ele é um ser que é consciente da própria existência. E essa consciência da própria existência, para Heidegger, ela se manifesta em um princípio principal, que é a consciência da morte, é a consciência da própria mortalidade. Se eu não tenho consciência de que eu sou mortal, eu vivo em um mundo metafísico e não existencial. Eu vivo num mundo para além do mundo físico. E esse para além do mundo físico, ele vai ludibriar a existência, de acordo com Heidegger novamente. E como tu fala sobre... quando nós estamos falando, então, sobre uma consciência e esse se dar conta da própria existência, ele está dialogando com conceitos que o Descartes vai apresentar, que o próprio Zé estava citando antes, que é essa ideia de duvidar da própria existência. Eu tenho que duvidar da minha própria existência, eu tenho que duvidar das coisas que eu acho que são absolutamente certas. Então, eu tenho que ter um pé muito forte no ceticismo para assumir que eu tenho que criticar coisas como, por exemplo, assumir a minha total mortalidade. Sabe? Abrir mão de coisas que para nós parece que é natural, que é tentar não falar sobre a morte, porque é uma coisa que nos aflige muito. Mas no momento que eu tenho consciência da própria morte, ao mesmo tempo, eu assumo uma nova postura diante do viver. E essa nova postura me garante uma existência autêntica. E por que eu estou trazendo aqui o existencialismo? Porque eu acho que essa consciência da morte é uma coisa que a máquina ainda está muito distante de conseguir concluir, porque até então o que nós temos como inteligências artificiais construindo são inteligências que utilizam uma base de dados, como a gente já falou várias vezes, muitas vezes superior à base de dados humana, para ainda assim elaborar uma resposta que foi programada. E por que eu quero trazer essa questão da resposta no sentido do algoritmo? Porque eu entendo que ainda hoje a máquina ou a IA, ela não é Dasein, ela não é ser, ela ainda é ente, né? Que não possui, então, essa própria noção da própria existência. E sendo ente, ela possui como principal intencionalidade o próprio algoritmo. A intencionalidade da máquina é o algoritmo, é aquilo que ela foi feita para fazer. E eu penso que, na maneira como a tecnologia vem se atualizando, inclusive recentemente uma notícia sobre a utilização de bases neurais biológicas com células-tronco
para relacionar com a máquina e tentar produzir algo que gere um processo mais potente com menos energia. Ou seja, nós estamos avançando em direção a uma coisa que é possível de vislumbrar esse design da máquina talvez existindo num futuro breve. Mas eu não entendo ainda a máquina como possuindo design, porque ela ainda não tem consciência das próprias questões, ou seja, ela não é cética acerca da própria existência. Ela é uma existência para algo. Então, ela é direcionada, ela não é uma existência por si só. Não sei se eu me fiz claro nesse sentido. Tu te fez. A única questão é que a gente está indo para a consciência e saindo da intencionalidade. Porque se a gente ficar na intencionalidade, ela vai depender de um agente. Porque, na verdade, até tem um filósofo que eu gosto bastante, que é contemporâneo, que chama Luciano Floridi, que estuda a filosofia da informação e da tecnologia. Por isso que está dentro das minhas áreas de estudo, e por isso que... E ele no último publicação dele, livro dele, ele acabou com um conceito de inteligência artificial. Ele disse o seguinte: inteligência artificial é um guarda-chuva, tu coloca tudo lá dentro. Então vamos parar de discutir inteligência artificial e vamos discutir agência. E ele diz para qualquer coisa, um humano ou uma máquina, ou qualquer coisa, ter agência no mundo, ele precisa de 3 pontos, tá? Ele precisa se autoalimentar, ou seja, receber e utilizar dados do ambiente. Perfeito. Segundo, ele precisa reprodução. O que significa isso? Realizar ações com objetivos específicos determinados. Pegar a caneca do ser humano ou um algoritmo com uma regra com objetivo específico de ação. E o terceiro, que o agente tenha o aprendizado durante essa ação. Tá? Então, que tem uma capacidade de se autoaperfeiçoar cada vez que ele vai ter interação com o ambiente. Então, ele classifica o agente como que se autoalimenta, ele só realiza as suas próprias ações e aprende. Tá? Por que eu estou vindo para essa classificação mais recente, fugindo um pouco? Porque antes a gente vai cair na discussão da consciência, mas a gente está falando de intencionalidade. E aí, se a gente trazer para a intencionalidade na era das máquinas, que é o que a gente está trazendo para a discussão nesse momento, e classificar a máquina como um agente, e aí não interessa se é um agente artificial ou um agente humano, o que a gente basicamente está fazendo é dizendo que tem se eu inserir uma intenção na máquina, assim como eu, dentro da escola, posso inserir intenções para alunos no dia a dia que eles estão aprendendo, posso inserir a religião. Então, eu estou num agente humano inserindo um novo aprendizado. Ele vai, como tu disse, aprender sobre aquilo, receber sinais do mundo sobre aquilo, e aí ele, a partir da agência dele, vai tomar uma ação. E o que eu vou medir é através do fenômeno que ele realizar. Vai lá, fenomenologia. Né? Eu estou fazendo essa linha de raciocínio só para a gente talvez sair da consciência, que daí a gente vai chegar e hoje vai botar na mesa que só quem tem consciência é o ser humano, até porque a gente não consegue compreender a consciência do artificial. A gente não consegue classificar isso. A única coisa que a gente vai ver sobre isso é os físicos lá que ganharam o prêmio Nobel, dizendo que eles reproduzem redes neurais artificiais baseadas em redes neurais humanas. Baseado nisso, se eu tenho algum nível de consciência dentro das redes neurais, talvez eu possa estar copiando ela. Né? E aí a gente vai entrar numa coisa que a gente está... O prêmio Nobel foi no ano de 2024, então a gente está descobrindo agora, então calma. Para falar sobre consciência de uma máquina, a gente não tem insumo suficiente, não tem dado suficiente. Sim. Sobre intenção de uma máquina, intencionalidade de uma máquina, que é o fato dela coletar dados do ambiente, de ela tomar ações e de ela aprender a partir dessa ação, ou seja, a intenção se retroalimenta, essa intencionalidade se retroalimenta do próprio ambiente. A gente pode dizer que esse agente, independente de inteligente ou não, porque se a gente for falar de inteligente, a gente botar consciência na conversa. Mas tira a inteligência da conversa. Estamos falando de intencionalidade. O agente tem intencionalidade. Porque eu dou a carga de informação para que ele tenha intencionalidade, inclusive gerando o fenômeno de ação dele no meio, no ambiente que ele está inserido.
Vai lá, Não, pode concluir, desculpa. Não, eu só ia concluir mesmo, quer dizer, então, para mim, a intencionalidade está inserida no chip. Perfeito. Ela está lá dentro do chip. Eu insiro isso dentro de uma camada de sistema artificial. Não é, nem te falei sistema inteligente artificial, sistema artificial. E ele, como agente artificial, tem ação no mundo. E aí a gente vai entrar num outro lado mais complexo, que é, inclusive, multiagência. Né? Porque o ser humano, né, a gente sempre tenta classificar como a agência do ser humano no mundo. Né? Tenta classificar o humano como agente no mundo. E aí a gente está falando de máquinas multiagentes, né, que vai gerar multi-intenções simultaneamente agindo. Mas eu vou deixar a história da multiplicação para primeiro a gente... Então, para mim, o artificial está carregado de uma intencionalidade. Né? Inclusive, é responsável pela causalidade disso no mundo. De alguma maneira. Pode ser responsabilizado. Tá? Mas acho que é isso, tá? Assim, para mim, eu vejo que a gente está carregando a intencionalidade da máquina, ensinando isso para que ela seja o agente disso no ambiente que ela está inserida, no meio que ela está inserida. Eu acho que esse ponto... Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu só vou fazer uma colocação antes do Zé falar, eu acho que é importante, que eu acho que o que tu trouxe do autor, né, como é que é o nome dele? Luciano Fleury. É muito precisamente o problema, o principal problema, eu acho, quando a gente pensa em inteligência artificial, e a gente tenta utilizar a filosofia para analisar, porque a filosofia ela vai sempre tentar ao máximo aprofundar um tema, e para aprofundar ela acaba reduzindo. Então, ela acaba pegando uma coisa e fala, eu vou analisar esse ponto muito específico. Só que quanto mais nós dividimos as capacidades ou as coisas que fazem de nós humanos, e nós analisamos elas individualmente, mais difícil fica da gente dizer que a máquina não... Várias questões, nós sempre caímos na mesma questão. Se a gente pegar essa coisa privada e única, eu não tenho certeza se a gente é tão superior assim, ou a gente realmente consegue fazer isso sem que a máquina consiga. E eu acho que acho que a gente concordou de certa maneira, né? Porque quando a gente fala do design do Heidegger, ele está analisando o design com a soma do todo é maior do que a soma das partes. O todo é maior que a soma das partes. No design, o todo ele é superior a tudo. Enquanto o ente, como análise de uma característica única, ele se encaixa perfeitamente na máquina como, sim, ela possui intencionalidade. O que a máquina talvez não possua hoje são outras características que para o design são necessárias. Mas, e aqui eu acho importante que a gente use termos como... Utiliza-se muito esses conceitos nas ficções científicas, né, que é uma inteligência singular. E essa palavra singular, quando eles falam, para mim é muito claro nos filmes, que eles estão tentando dizer que não é inteligência humana. É uma outra coisa, ela é própria, ela é singular, ela é dela, ela é diferente, mas ela possui capacidades semelhantes às nossas. Então, ela possui a capacidade, eu acho que é isso que tu está comentando, né? De receber informações, de agir com as informações e depois aprender com as informações. Então, ela acaba possuindo capacidades, mas ela ainda assim se dá de maneira diferente ao humano. Por isso que eu penso que o design, e aqui eu estou distorcendo o conceito de Heidegger, quem está ouvindo isso vai me xingar, mas que o design do humano é uma coisa e haverá um dia design da máquina que é diferente. Porque o design para a máquina é através dos fenômenos da própria máquina e da existência por si só dela. Enquanto a nossa possui características únicas que dependem de nós. Essa questão da consciência da morte é muito central no ser humano. Por quê? Porque nós somos finitos. Nós somos finitos. E nós somos limitados. Enquanto você pega uma máquina que, por si só, conceitualmente, ou pelo menos ela é... Tem um termo que usam muito aqui, né? Não é digitalmente, enfim, teoricamente, ela é infinita, ela não tem um fim, virtualmente. Ela é virtualmente infinita, então talvez a questão da consciência da própria morte não seja uma coisa para ela. Talvez o design dela esteja em outro lugar, mas ao mesmo tempo nós não estamos falando da mesma coisa. Isso é importante distinguir. Nós estamos falando de coisas distintas. Né? Então, o design do Ialoceno precisa ser escrito.
Então, tu já tem teu próximo ensaio a ser escrito. Facinho. Passa, né? Não sei quanto tempo... Deixa eu ver, o seu tempo do Heidegger, Isso. 600 páginas? Umas 600 páginas, então acho que saiu o desafio. Queria falar, vai lá, fala, agora que pode falar. Não, eu ia comentar, não sei se vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, super. Boa. Eu ia fazer alguns comentários, assim, então acho que a hora que o Arlan estava puxando um pouco para o lado da consciência, e aí ele tocou num ponto que, pelo menos para mim, é absolutamente central, que é a consciência da própria finitude. Eu acho que isso, na minha perspectiva, claro que a autoria dessa ideia não é minha, mas na minha perspectiva é disso que emerge a intencionalidade humana, as motivações humanas. E aí eu acho que o ponto da consciência que o Arlan estava batendo... Oi? A gente está te ouvindo super bem. É só porque quando o Arlan fez esse comentário e tu fez de novo agora, eu queria trazer só um ponto para deixar na mesa sobre isso, que é quanto à finitude, tá? Eu só quero, porque vocês dois concordam com isso, e eu não necessariamente concordo, eu só quero deixar o meu contraponto com isso, porque tu até deu um exemplo de gasto energético que a máquina passa a calcular a partir de agora. A máquina, quando ela entrega um resultado de uma ação de análise, ela calcula quanta energia ela vai gastar para aquilo. O que ela está fazendo naquele momento é prevendo a finitude do corpo dela para reagir. Então, assim como o humano, que ele diz, eu não consigo saltar esse buraco aqui porque eu não tenho força no meu corpo para isso, a máquina, quando a gente projeta ela, a gente determina, olha, realiza tal atividade com tanto de energia. Mas eu posso ir mais. Não, mas é o seguinte, se tu for mais que isso, vai custar mais caro e eu não vou conseguir dar conta. Então, tu tem tanto de energia, como se fosse um corpo humano ganhando energia. Então, ela tem finitude calculada. Eu entendo que aqui a finitude está falando de morte, né? Sim. Porém, aqui eu estou falando de gasto energético. Então, a finitude como morte é uma característica que, em breve, vai estar com um setup feito dentro da máquina também. Porque, basicamente, é um cálculo energético feito preditivo de quanto aquela máquina dura ou quanto aquela máquina vive. Tá? E a gente já faz isso nas ações cotidianas. Então, só para colocar que o termo de finitude que a gente conhece biológico, ele também existe energético na máquina. E ele é hoje estipulado quando eu faço um código para criar uma inteligência artificial. Então, só para deixar esse ponto, porque ele é técnico, mas ele, no conceito de finitude que a gente conhece como fim de algo, de uma energia para um salto, de um processo que vai me exigir horas de realização, isso está estipulado no próprio exercício da máquina. Então, te passo de volta. Desculpa, Zé, trazer, só porque eu já ia falar quando o Arlan trouxe, e eu queria deixar o meu contraponto quanto à finitude, porque a finitude da máquina ele é calculada, inclusive. Tá? Então, o que a gente vai dizer é, não, mas o humano, a gente tem a característica de não saber quando é o fim. Né? Então, a gente não sabe quando a gente morre. Mas o nosso fim para dar um salto de um buraco, a gente sabe. Eu não vou conseguir pular. Então, é só para a gente colocar o cálculo de finitude, para mim, ele existe na máquina. Talvez não exista o da morte. Sim. Mas finitude de ação, força, energia, a gente já estipula hoje quando a gente faz um código. Vai lá, Zé, desculpa, de novo. Não, imagina. É legal, eu acho que é legal colocar esses contrapontos, porque é aqui que o fogo pega e, assim, é disso que o povo gosta, tá? Então, mas assim, eu acho que esse contraponto da finitude da morte, eu acho que assim, claro, existem limites colocados por temperatura, eletricidade disponível e assim por diante, no poder de processamento, na quantidade de processamento que é feito por unidade de tempo e tal, e isso impõe limites à máquina. Ainda que estejamos todos aqui sujeitos à segunda lei da termodinâmica, né? Somos todos aqui escravos da entropia, mas eu acho que tem uma coisa diferente. Eu vou tentar fazer uma amarração aqui, já que a gente está meio que na reta final, para a gente poder discutir, que eu vou pegar uma coisa do que cada um de vocês falaram até aqui para tentar apontar numa direção, se vocês acharem uma boa ideia. Então, acho que o Arlan trouxe esse elemento, ele bateu muito na tecla da consciência, porque talvez uma diferença em relação
a natureza da intencionalidade da máquina, quando comparamos com a natureza da intencionalidade humana, seja a consciência da existência daquela intencionalidade, ou a consciência de que existe um ser em alguma coisa, sendo consciente de alguma coisa e, portanto, agindo sobre aquilo, né? E aí o Capra falou um negócio que eu achei bem interessante, quando ele disse que aí tem lá a escola das crianças, aí vai lá, sei lá, aula de ensino religioso. Vim até aqui com uma camiseta escrito God bless you, que é o que eu desejo para vocês aqui. E aí é ensinado à criança que aquela criança ela precisa acreditar em uma determinada coisa e ela precisa se comportar de uma determinada maneira ou interagir com aquilo que ela está dizendo, que ela está sendo dita, que precisa acreditar por um determinado procedimento, sei lá, uma reza, uma oração, alguma coisa nesse sentido. E a intencionalidade daquele ser social, na medida em que ele for crescendo e interagindo cada vez mais com a sociedade dentro da qual aquela criança está inserida, aquela criança que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto, enfim, foi inserido de fora para dentro daquela pessoa uma intencionalidade na sua relação com o divino. Então foi se estabelecido qual é o divino, quais são as características do divino, qual que é a maneira de interagir com esse divino, que palavra você fala, como que você chama. E eu acho que aqui tem um paralelo interessante com o que a gente pode chamar de intencionalidade nas inteligências artificiais da nossa época, aqui em 2025. Porque ela, diferente do indivíduo que o Arlan descreveu, ou que o existencialismo descreve, ou que a fenomenologia descreve como linhas de pensamento, né? São várias linhas que concebem indivíduos com características e essências distintas. E fenomenologia e existencialismo são duas dessas várias linhas que refletem sobre esse tema. Se a gente comparar esse exemplo do Capra do ensino para criança com o que as inteligências artificiais fazem hoje, eu vejo um paralelo bastante interessante, porque se a gente tem, sei lá, uma inteligência artificial que tem como objetivo escrever um texto cada vez mais bem escrito, ou se comportar como Sócrates se comportaria, que foi um exemplo que a gente usou no nosso episódio anterior. Quem programa aquele sistema para quem insere a intenção de se comportar igual Sócrates é um agente externo. Portanto, não existe uma consciência da máquina de que aquela inserção externa aconteceu e assim por diante, na maneira como o Arlan trouxe a partir da perspectiva existencialista dele. Então, ela se considera consciente, né, Zé? Ou talvez ela nem chegue nesse lugar, né? Isso, não, claro, mas é isso mesmo. E eu só estou complementando a tua lógica aqui, porque isso aí, assim como nós inserimos esse input e a gente não percebe, ela, da mesma maneira, também talvez esteja, para ela é consciente. Mas aí eu vou fazer a provocação que você fez para o Alan agora há pouco, que é não olhar para a consciência, mas olhar para a intencionalidade. Porque ela tem uma direção, né? Ela age de uma determinada maneira para atingir um determinado objetivo, sendo que essa direção do vetor para onde ela está agindo e o objetivo que eventualmente ela precisa alcançar são determinados e avaliados externamente a ela. Supondo que haja algum nível de consciência numa inteligência artificial, talvez ela pense, eu nasci para ser parecida com Sócrates, sei lá. Ou eu nasci para ser uma boa inteligência artificial que vai ajudar uma loja a vender os produtos pelos melhores preços para as pessoas que querem comprar esses produtos. Seja lá qual for a aplicação. Ela pode, supondo que ela tenha consciência sobre a intencionalidade que foi programada externamente nela, talvez a consciência dela não atinja
o fato de que aquilo veio de fora. E aí, a questão, quando o Arlan traz sobre a consciência da própria morte, da consciência da própria finitude, eu acho que aqui tem um elemento diferente no sentido de que existe... Tem um antropólogo que eu sou absolutamente fã, já falecido, americano, chamado Ernest Becker. Ele escreveu várias coisas, mas ele escreveu um livro que ele ganhou o Pulitzer em 73 ou 74, chamado A Negação da Morte. E ele parte justamente dessa premissa. Essa premissa foi explorada pelo Otto Rank, que era o braço direito do Freud, lá na Áustria, por vários autores, que o elemento central da natureza humana é o paradoxo de que a gente é dotado de um cérebro com poder cognitivo capaz de refletir sobre o universo e de nos fazer pensar que somos eternos e invencíveis. E esse cérebro está enclausurado num corpo biológico que decai e a qualquer raio que cai do céu ou qualquer inundação pode acabar a qualquer momento. Então é o desespero de poder morrer sem poder fazer nada e sem saber quando. E é a partir daí que o humano faz alguma coisa. Então, para essas pessoas, existe esse paradoxo insolúvel na essência. E daqui surgiria a intencionalidade, com essas características que a gente descreveu. Só que o Capra traz uma provocação muito boa, eu já vou passar a palavra para vocês, que no limite, se a gente for para uma perspectiva completamente comportamental, B.F. Skinner, que eu consigo programar com reforço positivo e negativo as pessoas de fora para dentro, como os ratinhos de um experimento, que eu consigo dar um choquinho nele e fazer ele se comportar do jeito que eu quero. Se a gente olhar por essa perspectiva para a natureza humana, talvez a gente esteja sendo programado pela sociedade, pela cultura e pelo momento histórico que a gente nasceu, recebendo de fora vários desses desejos e intenções que a gente acha que são nossos, e que talvez, nesse sentido, seja indistinguível do que esteja acontecendo nessa fase de evolução da inteligência artificial. E aí eu deixo para vocês concluírem o que vocês pensam sobre esses dois cenários. Galera, fecha agora, cara, em 2 minutos, uma tese que determina a intencionalidade na era da inteligência artificial. Fácil, isso aí é fácil. Eu penso, e aqui botando bastante opinião agora na fala, né? Porque eu acho que a conclusão tem que ser opinativa. Penso que a fala do Zé é propícia para a gente discutir algumas coisas sobre que intencionalidades são essas. Eu acho que o ser humano ele é um ser, acima de tudo, animal. Então, ele é um ser que tem como base de pensamento o instinto, motivador de tudo. Então, eu penso que as nossas intencionalidades são movidas pelo instinto. Enquanto a máquina não, ela é um ser puramente lógico. Então, ela tem as suas intencionalidades agindo através de sistemas lógicos de pensamento, puramente teóricos. E eu acho que só nisso a gente já consegue distinguir uma da outra fortemente. Mas eu gosto de pensar que o design de cada um é muito distinto, apesar de que, pelas futuras potencialidades, eu consigo enxergar um design da máquina como uma coisa distinta de nós. Então, sim, ela possui intencionalidade, mas a maneira pela qual ela se constitui para onde ela anda é de uma maneira diferente de nós. Enquanto nós temos design, que é baseado nessa ideia da mortalidade, portanto instintiva, e nos manda para um outro lado. E sendo design único, cada um possui sua própria design, eu também acho que não é tão absurdo eu imaginar ou eu propor que a máquina tenha o seu próprio design. Acho possível. Agora, cabe a nós a dura tentativa de investigar essa design. Isso, para mim, que é um complicado bem grande. Eu vou, no meu recado final, assim, trazer a questão da intencionalidade, porque eu trouxe o John Searle para a mesa aqui, né, para conversar com a gente, ele não teve nem a oportunidade de participar, porque o que eu queria perguntar para vocês aqui era sobre causalidade. Porque a partir do momento que eu tenho uma intenção, aquilo gera uma ação no mundo que pode ter uma causa e aquilo gera uma responsabilidade. Exemplo, a intenção
de transferir a responsabilidade para um veículo autônomo. E aí o veículo autônomo vai estar andando na rua e ele teve a intenção de ir para a direita, para a esquerda, acelerar, diminuir, frear, e alguém foi atropelado por aquele veículo autônomo. Existiu a intencionalidade de gerar aquela ação no mundo, né? De afetar um ser humano no mundo? Não. Tá? Pegando caso, inventando aqui um caso, né? Mas aquilo gerou teve uma causalidade, aquilo gerou um impacto no mundo e uma externalidade, né? Uma externalidade. E aquela externalidade, uma máquina matou um ser humano. Então, a intencionalidade de dirigir transferida para a máquina gerou uma causa no mundo não prevista. E aqui a gente entraria em discussões de justiça, responsabilidade, mas eu vou parar por aqui e passar para o Zé. Então, eu acho que o Capra foi muito bem intencionado aqui nessa auto-interrupção da reflexão dele, que tocou em temas muito importantes, porque, na verdade, o que ele está fazendo é convidando vocês para voltarem aqui para os próximos episódios que vão tocar nesses assuntos todos que ele pincelou rapidamente aqui nesses minutos finais de fala. Eu acho importante que essa questão do exemplo do carro autônomo é interessante. Na economia tem esse conceito de externalidade, né, que são efeitos não previstos, positivos ou negativos, que algum sistema eventualmente pode causar. E eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente for aprofundar as nossas discussões a respeito desses elementos todos que constituem a natureza das inteligências artificiais e seus impactos no mundo aqui ao nosso redor. Essa é a grande proposta do Ialoceno, porque existe um papel ainda muito importante do humano nas definições e nas escolhas, seja do código, seja do chip, seja da fonte de energia, seja dos contextos onde essas aplicações todas vão ser colocadas, a amplitude de ação que as máquinas podem ou não podem ter, a questão da responsabilidade, tudo isso são escolhas humanas que vão criando as condições para que eventualmente haja um design da máquina lá na frente, né? Porque a gente está escolhendo, a gente fala, né, o ser em alguma coisa. Então a máquina em algum contexto, esse contexto quem está determinando somos nós. Então a gente está construindo um design ao contrário aqui das máquinas, talvez. E isso certamente a gente pode abordar em episódios futuros, em conversas futuras. Então, queria agradecer ao Capra, queria agradecer ao Arlan e queria agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Voltem sempre, estejam com a gente, acompanhem os outros episódios, acompanhem os outros laboratórios aqui do Instituto também, que vem desenvolvendo trabalhos bastante interessantes. Espero que a gente nos reencontre em breve. Um abraço a todo mundo. E para você que está no futuro, deixa um comentário aí para a gente saber, de alguma forma, se esse design já foi definido ou não no ano de 2047. Um grande abraço, ficamos por aqui. Até logo, gente.